Vamos conversar agora sobre um assunto que deixou muita gente assustado, mas espera aí que não é bem assim. Doutora Bruna Kusumoto está com a gente. Tudo bom, querida? Tudo bem, meu Tudo querido. jóia. Quando a gente ouviu falar, né, desse projeto de lei e tudo mais, que vai agora fazer com que a gente perca a CNH e o passaporte, caso o cidadão, a pessoa esteja inadimplente. Mas são casos muito específicos, né, Bruna? Vamos, antes de mais nada, tirar um pouquinho, Acalmar. né? Acalmar um pouco o pessoal, né? Na verdade, foi pedido para o STF a seguinte questão. STF, vocês podem falar que é inconstitucional um artigo que está lá no Código de Processo Civil, onde permite que o juiz retire a CNH de algum devedor, ou tire o passaporte, ou mesmo... Porque isso já acontece em alguns casos. Isso já era permitido antes. Na realidade, foi questionada a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Tá? Só que muitas pessoas ficaram desesperadas, porque tem pessoas que realmente devem, não tem da onde tirar. Não é um devedor que está ali no Instagram colocando viagens internacionais, o meu carro de luxo, a minha balada todo final de semana. Não são esses tipos de devedores. E as pessoas ficaram super... Ai, meu Deus, e agora? Eu trabalho de aplicativo, o que vai acontecer? E com razão, afinal de contas, a gente, infelizmente, no Brasil, só vê os números da inadimplência crescendo cada vez mais. É muito triste, mas é uma realidade que a gente tem que encarar. Olha só, o número de inadimplentes no Brasil, que foi absurdamente crescente, inclusive durante a pandemia, bateu um novo recorde em janeiro desse ano. Segundo o levantamento da Serasa, divulgado na segunda-feira, agora, né, dia 27, ontem, são 70,1 milhões de pessoas com dívidas em atraso. A soma das 252 milhões de dívidas chega a pouco mais de 323 bilhões de reais em um único mês, quer dizer, de dezembro de 2022 ao início desse ano. São 700 mil novos brasileiros que deixaram de pagar o que deviam. Quer dizer, cada vez mais, mês a mês, a gente vê esse, né, inchando cada vez mais esse número de inadimplentes. Aí o pessoal ficou assustado. Então, na verdade, só foi defendida a constitucionalidade dessa situação. Que isso já era realizado, mas esse tipo de medida só vai ser permitida pelo juiz dependendo do caso concreto, tá? Então, vou te dar um exemplo básico que aconteceu, que saiu em tudo que é jornal, então eu posso até falar o nome. Ronaldinho Gaúcho, na época do governo do presidente Bolsonaro, foi nomeado embaixador do turismo. Só que ele tinha uma dívida ambiental e ele não pagava. O que o Ministério Público fez? Pediu penhora na conta dele, não achava dinheiro. Pediu bloqueio do carro dele, não tinha carro no nome dele. Procurou todo o patrimônio que todo mundo faz diante da lei, todo um ritualzinho, não achou nada. Falou, opa, então se ele é o embaixador do turismo, o que eu vou fazer? Vou pedir o cancelamento do passaporte dele. Quando pediu o cancelamento do passaporte, o que o devedor fez, o Ronaldinho no caso, foi lá e pagou. Então, gente, vai depender do caso concreto, sempre o juiz vai ter que fundamentar, ele vai ter que olhar e falar assim, essa é a medida menos gravosa para o devedor, então vai ser tudo diante de uma razoabilidade, proporcionalidade, não é sair disparando para todo mundo que vai perder a CNH ou vai ser proibido de prestar concurso público, não é assim. Porém, volto só a ressaltar, tomem cuidado, porque muitas pessoas estão vivendo de ilusão, colocando no Instagram tudo e não estão querendo, por exemplo, pagar uma pensão alimentícia. E aí fala, eu não tenho dinheiro para pagar pensão para o meu filho, mas coloca lá que está indo viajar todo final de semana para a praia, que está vivendo uma vida maravilhosa. E quem não tem dinheiro para pagar a pensão de uma criança, com certeza não tem dinheiro para viajar. Então, esses são os cuidados que as pessoas devem ter. Então, essas medidas, elas simplesmente, elas vão fazer com que os devedores, eles tenham mais precaução, ou seja, opa, eu tenho que pensar no que eu vou fazer, se eu vou poder pagar ou não vou poder pagar. Outra coisa, traz um medinho, aquela sensação de medo para o devedor, que todo mundo faz. Ah, tá devendo? Tira dinheiro da conta, porque aí não vai ter bloqueio. Opa, então o que acontece? A gente vai fazer outras medidas, que é o que o judiciário está fazendo. Você pode fazer todas essas questões. Ah, vou tirar dinheiro da conta. Tá bom, não achei dinheiro, não achei carro. Vou pedir alguns tipos de penhoras, algum tipo de suspensões dos seus direitos de ir e vir. Porque assim, talvez você tenha medo de não
conseguir viajar, ou então não conseguir dirigir o seu carro, ser parado numa blitz, parado numa descida para uma praia, e o carro tá ali, bonitinho, mas a sua CNH não vai estar permitida, ou então vai estar apta a você. Por quê? Porque você não pagou algo que é devido por você mesmo. Por isso, sempre observem, se vocês devem, procurem os seus credores. Procurem, tentem negociar, tentem parcelar. Expliquem qual é a sua posição. Olha, eu perdi o emprego, realmente minha vida está difícil, eu consigo pagar R$100 por mês. Essas questões, gente, são questões que vocês podem expor para os seus credores e que muitas vezes vale mais um acordo do que uma briga. Certo? Então, tomem cuidado, mas não precisem se preocupar. Isso não é uma decisão que agora é regra. Não é assim, vai depender do caso concreto. Imagina aquela pessoa que trabalha com isso, como você falou, né? Sim. Um Uber, um taxista, e de repente está numa situação difícil, não está conseguindo pagar, né, o que deve. Porque imagino que, assim, esses casos das pessoas que estão devendo e estão dizendo devo, não nego, pago quando puder, é uma minoria. Sim. Diante do brasileiro bem-intencionado trabalhador que, de fato, não consegue pagar todas as suas contas no final do mês, né, Bruna? É uma minoria, mas qual que é o grande... Mas é uma minoria significativa, bem porque essas dívidas são grandes, né? E sabe qual é a questão? Vou contar outro caso concreto que saiu na mídia também. As pessoas acabam tomando a justiça com as próprias mãos. Eu vou fazer a justiça. Vou te dar um caso do Dodô. Dodô do Pichote, o ex-produtor dele saiu disparando cartazes por São Paulo, falando, Dodô, picareta, me pague. Olha só, e por que ele foi fazer isso? Aí você vai perguntar, por que você fez isso? Você tem a justiça para cobrar, você não pode fazer, né, cobrança vexatória, esse tipo de atitude. Porque eu estou há 10 anos tentando receber alguma coisa... De forma legal. E ele escapa todas. Não existe dinheiro na conta, não existe carro no nome, não existe nada que eu consiga fazer, não existe declaração de imposto de renda, não existe nada. Então, eu acho que fazendo isso, pode ser que o cara venha me pagar. Mas isso não é uma atitude legal, inclusive isso é crime, tá? E ele vai responder por isso, no civil e no criminal. Era a arma que ele tinha no momento, né? Mas hoje, com esses tipos de decisões, por exemplo, eu posso permitir, falando, opa, vou cancelar a CNH dele. Ou então, vou proibir o direito dele de fazer um show. São drásticas, são coisas muito severas, mas, gente, sempre vai depender do caso concreto. Vamos falar, então, das principais consequências de quem está inadimplente? A gente fez uma telinha para mostrar para vocês, olha só. Porque muitas são as questões, isso pode repercutir negativamente em vários momentos e situações da vida, né, doutora Bruna? Sim, a primeira coisa é que quando você está inadimplente, o medo que todo mundo tem. E todo mundo fala assim, ai, doutora, eu não quero que o meu nome fique lá exposto, não fique sujo, eu não quero, o que eu faço? E, infelizmente, é um direito que o credor tem. Logo no dia seguinte, no dia seguinte, não existe falar assim, ah, não, pode esperar um prazo? Não. Em regra, isso não acontece no dia seguinte, até porque as empresas sempre tentam negociar, né, entrar com acordo, porque é caro entrar no judiciário para cobrar alguém, tá? Além disso, a pessoa vai pagar juros, vai pagar multa, o que é, sim, muito ruim, porque aquela dívida que já está difícil dele pagar, nossa, fica algo enorme. Restrição de crédito, a pessoa pode ter muitas vezes, né? Porque se você precisa de um dinheirinho, sei lá, eu preciso terminar minha casinha, eu preciso comprar um carro para poder conseguir trabalhar com, né, esses meios de aplicativo de transporte, você não consegue, você não tem crédito. E, além disso, o pior, que é o pior cenário, é você responder por um processo judicial, uma ação de execução, uma ação de cobrança, onde sim, para muitas pessoas que são honestas, isso machuca muito, porque não é uma questão que eu quero dever. Infelizmente, eu não consigo pagar, mas são algumas das consequências de ficarem inadimplentes. E quando a gente fala em suspensão de serviços, a gente está querendo dizer o quê? Nesse caso, das principais consequências de quem está inadimplente, suspensão de serviços. Vamos dar um exemplo. A pessoa para de pagar a água. Para de pagar a luz. Serviços básicos, essenciais. Serviços básicos, exatamente. Pode ser água, cancelado. Luz, gás, essas coisas, tá. E aí a gente pode também falar a respeito de quais são as dívidas que são mais comuns entre os brasileiros, né? Que eu acredito que cartão e banco... Cartão de crédito e cheque especial, nossa senhora, gente. Porque são os juros mais absurdos mesmo, então as dívidas estão sempre aumentando. E assim, além de ser os juros maiores, e isso vai aumentando cada vez mais, são os meios que as pessoas conseguem o dinheiro. Né? Então, por que eu tenho muita dívida de cartão? Porque eu tenho crédito para usar. Se eu tenho crédito, eu vou ali gastar. O banco dá. Exato. Vai lá e usa. Cheque especial é a mesma coisa. Então, por mais que todo mundo fale, os bancos são culpados das maiores inadimplências que nós temos,
mas eles também são os que dão dinheiro para o povo, que não tem o dinheiro hoje e quer comprar algo, né? Isso é falta de educação financeira das pessoas, né? Total. Esse dinheiro não é meu, o dinheiro é do banco, né? Se eu for pegar, vai ter que ser com muito cuidado, com muito planejamento, né? Exatamente. Serviços de contas básicas aí, bom, bancos e cartões representam 29,6, como a gente mostrou, né? Serviços de contas básicas é o que a gente comentou agora. Água, luz, gás, etc. condomínio. 21,5%, e empresas e varejistas representam 11,3%. Gente, o que mais tem nesses feirões do Serasa, de negociação e tudo mais, são essas empresas varejistas. Então você vai lá no centro de São Paulo, tem um monte de empresa vendendo promoção, compre aqui uma cama, leve uma televisão, compra não sei o quê. E o pessoal se empolga, fala, nossa, vou comprar. E aí faz aquele boleto, ou faz aquele cartão da loja que você tem 10% de desconto, e em nenhum momento eles perguntam qual é a taxa de juros se ficar inadimplente. E aí começa a bola de neve, que é igualzinho do banco. Porém, é muito maior a taxa de juros dessas varejistas. Tomem cuidado. É sério? Sim, porque o risco é muito maior. Gente, eu saio correndo quando vem me oferecer esses cartãozinhos de loja. Você já tem o cartão? Obrigada. Eu também. Não é? Eu, hein? Já tenho cartão para pagar, vou querer mais? Bom, eu vou dar um recadinho e já venho. Tá. Porque aí a gente tem também umas dicas, né? De como Sim. tirar o nome daquela situação difícil, como renegociar uma dívida, Sim. tá bom? Você fala já. Agora, vamos voltar pro papo? Até porque agora você vai dar umas dicas boas pra gente, né, Bruna? Dicas pra gente conseguir renegociar a dívida. Porque é difícil quando a gente está numa situação complicada, né? De algumas dívidas, estabelecer quais são as primeiras que vão entrar na fila aí, né? Sim. E como fazer essa renegociação também é importante, né, doutora? A primeira decisão que você tem que ter em mente é o quanto eu tenho sobrando para pagar uma dívida. Eu não posso comprometer os meus custos essenciais. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu sempre falo aqui. Sobrou R$100, R$200, opa, vou negociar uma dívida. Qual dívida pagar? Em regra, todo mundo, e no Google, inclusive, vai te falar, pague as dívidas de maiores juros, maiores multas. Essa é uma regra padrão, mas nem sempre é isso, tá? Em regra, a gente determina você pagar isso porque vira uma bola de neve e cada vez mais vai se tornando maior o seu débito. Porém, você tem que analisar se essas dívidas comportam o dinheirinho que você tem sobrando. Se comportar, maravilhoso. Você vai lá no seu gerente ou você vai num Serasa, pede uma ajuda e fala, eu quero negociar. E aí, eles vão te dar um contrato. E aí, eu pulo do gato, que eu sempre falo, pelo amor de Deus, Leia este contrato, gente. Leia o contrato. Se não saber, não conseguir entender, porque ler todo mundo lê, mas entender o que são aquelas cláusulas, procure um advogado, por favor, tá? Ou algum assessor financeiro que possa te dar esse suporte técnico e veja o que, principalmente, qual é o valor da sua dívida original e para quanto vai o valor da sua dívida na sua renegociação. Aí entra essa dica do anote os valores reais. Exatamente. Quer dizer, de onde a dívida partiu. Exatamente. Por quê? Aí eu consigo ter um parâmetro de quanto que eu estou pagando a mais, tá? Outra coisa, olhe a taxa de juros. Sempre brigue para manter a mesma taxa de juros ou diminuir, nunca aumentar. Porque talvez, se aumentar, não vai ser vantajoso. Então, tomem cuidado, tá? Verifique se realmente vai ser vantajoso para você. E é verdade que a gente tem que priorizar as maiores dívidas em vez das menores? Porque a gente fica pensando assim, muitas vezes, vou tirar essas aqui que são menorzinhas na frente primeiro? Olha, eu vou falar o que eu falo para os meus clientes. O Google manda você pagar cartão e banco. Eu sempre mando pagar o que é essencial. O que é essencial? Água, luz, condomínio... Porque a partir disso eu consigo ter uma vida digna para ir trabalhar. Vamos supor que essas contas não estão em aberto, só tá o banco, por exemplo. Aí sim, aí eu vou olhar se realmente vale a pena e se eu consigo. E se eu não conseguir, doutora, o que eu faço? Não pague agora. Espere, mantenha-se em contato com o banco, converse, chame para conversar. Fale, eu posso pagar 100, eu não consigo pagar 150. E aí, o que eu falo para todos, não faça uma renegociação apenas para você fazer e achar que tá tudo bem, ai, me livrei. Não faça isso, gente, porque a dívida vai ficar maior, os juros vai ficar um juro sobre outro contrato e vai virar uma bola de neve enorme. Tá? Impossível de pagar. Exatamente. Tomem cuidado, procure um assessor financeiro ou um advogado para te orientar. Tá bom. Então é isso, gente. Não se assustem, tá, com essa notícia de que é constitucional suspender CNH e passaporte de quem tem dívidas, está aí ostentando uma vidona, né, principalmente em rede social e tem condições de pagar. Isso pode acontecer sim, né? Mas não é tão comum quanto a gente imagina, né, Bruna? Tá bom, então vamos ficar atentos aí. E eu desejo a todos boa sorte, né, que consigam aí tirar
tirar essas dívidas à frente. Inclusive tem o Feirão Limpa Nome que está rolando, né? Eu tenho aqui algumas informações. Para você saber mais, serasa.com.br ou 0800 591 1222. Para mais dúvidas aí, quer tirar qualquer dúvida, liga. A ligação é gratuita. Vale a pena fazer contato, né? Vale sim, porque o não você já tem. Eles dão os caminhos bons muitas vezes. Quer fazer contato com a doutora Bruna, que sempre dá uma aula maravilhosa pra gente aqui? @Kuzumoto Advogados. @Kuzumoto Advogados. Até uma próxima, querida. Obrigada, viu? Muito bom.